glórias a Deus, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre seja louvado. Eu estou direto aqui pelo canal Resgatando Vidas. Hoje, quarta-feira, já estamos aí no quarto dia do mês de abril de 2018. Boa noite a todo o nosso telespectador e a paz do Senhor Jesus, que Deus possa nos abençoar. Eu estou aqui através do canal com um tema muito importante hoje. Hoje nós vamos falar sobre eclesiologia, doutrina da igreja. Um tema muito importante para nós. E você que gosta de aprender, como eu gosto de aprender, eu me dou bem, porque eu sempre tive o desejo no coração de aprender. Quanto mais nós estudamos, aprendemos, a gente se sente feliz, se sente cada dia mais preparado, né? Cada dia mais preparado. Então, eu quero falar desse tema para todo o Brasil. É onde na Igreja Pentecostal Jesus Cristo Redentor nós temos comentado sobre eclesiologia. Eclesiologia, doutrina da igreja. A doutrina da igreja, doutrina sobre a igreja, é uma das mais importantes, pois trata-se da obra do Senhor neste mundo. A Bíblia Sagrada revela o plano de Deus em dispensações, da inocência ao milênio, 7 dispensações. Vivemos no presente século a sexta dispensação, que é a da graça. Graça ou eclesiástica, ou ainda ano aceitável do Senhor. Está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 19. É muito bom a gente se dedicar, preparar-se, porque a igreja ela tem que estar preparada para a vinda de Cristo Jesus. O que é igreja? Muitas pessoas não sabem, mas a igreja somos nós. A igreja não é o templo, as paredes, a construção material. Ela é o corpo místico de Cristo. Colossenses 1, 24. 1 Coríntios 12, 27. Habitação de Deus, 2 Coríntios 6, 16. Efésios 2, 22. Nós podemos ver que a igreja ela tem que estar sempre preparada. Por quê? Quanto mais se preparamos, mais probabilidade, quando Jesus vier, nós seremos arrebatados. E a Bíblia até fala para a igreja que santificai-o, porque sem a santificação, sem a qual jamais veremos a Deus. E é por isso que a igreja tem que se santificar. Aqui em 2 Coríntios 6, 16, a Bíblia diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivo, ou do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está aí. Deus habita no meio da igreja. A Bíblia fala que aonde estiver 1, 2, 3 reunidos, em nome de Jesus Cristo, ele já se faz presente no meio de vós. O salão é onde nós se reunimos em uma assembleia para adorar a Deus.
E a igreja, que somos nós, temos que estar cada dia mais buscando a Deus. Aqui diz mais, aqui tem a referência de Efésios 2:22, e diz mais: no Antigo Testamento habitou Deus em Israel, no lugar santíssimo do tabernáculo. Agora ele habita nos santos, comprados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. João 11:23. Eu vou lendo na Bíblia para que nós possamos entender a maneira na qual Deus tem falado para nós, ensinado, para que a gente possa estar cada dia mais amadurecendo, está buscando a Deus, está sentindo mais a presença de Deus, porque nós não podemos ver Deus, mas podemos sentir a presença de Deus. Nós podemos sentir Deus na minha vida e na sua vida. E João 14:23 fala: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, viveremos para ele, e falaremos nele, e faremos nele morada. Então, o que nós temos que fazer? É procurar cada dia mais se aproximar de Deus, meditar na palavra, buscar a Deus. Porque todo aquele que busca, encontra, recebe. Aquele que bate, se abre. E esta igreja, para ser uma igreja fortalecida, forte, ela tem que buscar a Deus. Então, Jesus disse aqui, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então a igreja, amados irmãos, querido telespectador, através do meu canal Resgatando Vidas, eu quero que você compreenda a necessidade da igreja que está buscando a Deus. Independente qual a nomenclatura aonde você congrega. Porque a placa em si não salva. Mas tem que haver a placa, tem que haver a nomenclatura, sim. Tem que haver o responsável, o pastor, abençoado, escolhido por Deus para pastorear. E aqui diz mais. Olha o que fala aqui. Sobre a igreja. Propriedade por edificação, por fundação. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. A igreja já existia nos planos e propósitos de Deus. Efésios 3:11. Mas historicamente foi fundada no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo encheu os crentes, formados em um só corpo. Cristo. Em Cristo. Efésios 2:14, Atos 2. Por que nós fazemos vários dias de campanha de avivamento, principalmente busca do Espírito Santo, para que a igreja seja fortalecida, para que a igreja seja cheia do Espírito Santo? Porque uma igreja que não busca
ser batizada com o Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, é uma igreja vazia. É uma igreja que ainda falta algo para ser concluído na vida da igreja, que é o Espírito Santo. É claro que para ser batizado com o Espírito Santo, tem que almejar, tem que sentir desejo, mas o primeiro passo é a santificação, porque sem a qual jamais vai ser batizado com o Espírito Santo. Em pecado, como que a igreja vai ser batizada? Que é a igreja, vai ser batizado com o Espírito Santo se ele está em pecado. Tem que primeiro se arrepender, perdoar, ser perdoado, buscar a Deus, procurar mudar, uma transformação total de vida para que seja cheio do Espírito Santo e batizado com o Espírito Santo. Estamos falando de igreja, doutrina da igreja, eclesiologia. E diz mais, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja na face da terra. Eu sempre tenho comentado na igreja, com a experiência que tenho, o inimigo, ele não tem o que dar. Não tem. O inimigo, ele provoca certas situações para a igreja para ver se alguém desvia. Mas a Bíblia confirma, nós temos base bíblica, que as portas do inferno jamais prevalecerá contra a minha vida e contra a sua vida. Porque o próprio Pedro disse, sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário está ao derredor de cada um de nós que somos a igreja, procurando alma que possa ceifar. Sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário, o nosso inimigo, está ao derredor de cada um de nós que somos a igreja, procurando alma que possa ceifar. Mas a Bíblia fala aqui em Mateus que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja na face da terra, que a igreja somos nós. Agora, o que tem que fazer a igreja? A igreja tem que aprender. Nós temos que aprender a se defender do mal. Como se defender do mal? Através de lermos a Bíblia Sagrada, se revestirmos com as armaduras de Deus, igual está lá em Efésios 6:10. Se revestir com o poder de Deus, vigiar. A igreja tem, por excelência, de vigiar. Tem que vigiar, orar, sem cessar. E também, olha, buscar Deus em oração. Vigiai e orai para que não caias em tentação. E essa orientação é para a igreja. Essa orientação é para nós. Nós somos propriedade de Deus. Ele nos escolheu, esse Deus vivo, esse Jesus ressurreto que morreu por nós na cruz do Calvário, esse que nos resgatou da situação caótica, penumbra que nós vivia outrora. Ele nos resgatou, tirando de lá. Ele é o Redentor. Ele nos tirou da situação de perdição. Ele falou, eu vim para salvar todo aquele que estava morto, doente, pecadores. E esse era você e eu, nós éramos assim. Mas hoje nós somos diferentes. Esta igreja é totalmente diferente. É uma igreja que está aí buscando a Deus, esperando e aguardando o arrebatamento da igreja. Diz aqui, diz mais. Item 2. Propriedade por redenção. Ele nos resgatou, o Redentor. Atendei, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja de Deus. Não é a nomenclatura, a placa, o nome.
a igreja de Deus, pastorear a igreja de Deus no salão. Aonde aquele salão congrega pessoas e lá tem uma nomenclatura, porque a igreja somos nós. Deus constituiu homens para pastorear, para ensinar. Ali ele derramou sobre a igreja dons. Os 9 dons são para a igreja. Dom diversificado. Cada um tem um dom diferente do outro. Ou talvez um pode ter o mesmo dom que o outro. Deus sabe a necessidade que a igreja precisa. Deus sabe. E aqui ele diz mais ainda. A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28. Vamos ver Atos 20, 28. Eu quero que através do canal, este meu canal, Resgatando Vida, você possa compreender a necessidade de estar buscando a Deus, a Jesus Cristo. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário por mim e por você. Não é fácil o Pai entregar o seu único filho para morrer por um povo desobediente, pecador, pessoas que maquinam as coisas ruins. E Deus enviou o seu filho por nós. Deus preparou tudo para mim e para você. Agora, o que nós precisamos é valorizar aquilo que Deus fez para nós. Igreja amada, vá prestando atenção de acordo com o pouco que eu compreendo na minha linguagem bem simples e popular, para que você entenda o que Deus quer dizer com nós. Aqui no Atos 20, 28, ele diz: olhai, pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. Olha que alerta para nós. Jesus foi bem categórico, literalmente dizendo que no meio de vós, no meio de nós, possível, entrarão lobos que não cuidarão do rebanho de Deus, que é a igreja na face da terra. Ele falou: eu vou, mas surgirão falsos profetas, falsos mestres, homens, como lobos, que não cuidarão da igreja na face da terra. E o que eu quero dizer nesta noite, nesse dia, nesse horário, porque é o horário dos versos pelo mundo inteiro, falando de egresiologia, doutrina da igreja, que nós temos que tomar os nossos cuidados, porque surgirão pessoas, irmãos, que não querem e nem têm compromisso com a igreja, têm compromisso com a sua própria vida pessoal, com seus próprios interesses, e esquece da igreja que somos nós. E diz aqui mais. Terceiro item, propriedade por eleição. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, irmão, que dádiva de Deus! Como é maravilhoso ler e saber que a igreja é propriedade exclusiva de Deus. Geração, raça eleita de Deus. Para com Deus.
Está aqui na primeira epístola do apóstolo Pedro. Eu deixo bem claro, através da doutrina da igreja, para a igreja, que nós temos que cada dia mais se aproximar de Deus. Nós não podemos ver Deus, mas podemos sentir a presença de Deus. É maravilhoso. É uma coisa sobrenatural, fantástica. Propriedade por eleição. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E como que o diabo quer tomar posse? Se eu e você somos propriedade exclusiva de Deus? Deus não constituiu homens e mulheres para perder para o diabo já perdeu a sua batalha. O diabo já perdeu, ele já está condenado, ele foi massacrado, ele foi pisado. Jesus, com poder e autoridade, ele pisou na cabeça de Satanás. Ele pisou. O diabo não tem o que dar. A Bíblia fala aqui que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele me escolheu e te escolheu, tem referência bíblica no livro de João. Não foi eu que te escolhi, mas foi vós que me escolhesse. A igreja está se deslanchando, desenvolvendo, crescendo no mundo inteiro. Porque primeiro Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Agora nós temos que aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma. É uma alegria, é uma felicidade em nós saber, e tem mais ainda. A Bíblia fala no livro de João também, Deus falando, sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, irmãos, somos uma pessoa que vivemos naturalmente. Agora com Deus é diferente. Vivemos espiritualmente. E diz mais aqui. Olha que fala. A fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos tirou das trevas para a luz. Só que a Bíblia fala que o homem amou mais o mundo do que a Deus. Amou mais as trevas do que a luz. Eu sou luz, você é luz, a igreja é luz. Por isso que Deus sempre nos orienta para que nós viemos vigiar. Eu já disse aqui, vigiar e orar para que não caia em tentação. Nós somos propriedade, olha, exclusiva de Deus, mas nós temos que vigiar, temos que tomar cuidado. Mesmo Deus nos escolhendo primeiro, mas existe um adversário que ele se manifesta contra a igreja na face da terra. Porque ele veio para matar, para roubar, para destruir, mas Deus manda dizer que Deus veio para dar vida e vida com abundância. E através desse canal, desse canal, Resgatando Vida, hoje nesse tema, doutrina da igreja, você vai aprender muito. Eu também vou, porque Deus tem muitas coisas maravilhosas para nós. Primeira epístola do apóstolo Pedro, 2,9. E aqui fala, a igreja, portanto, não é de propriedade do obreiro. Tem obreiro, tem pastor, tem missionário, tem pessoas que abriram a igreja e acham que a igreja é dele. Não, a igreja não é do homem. A igreja é de Cristo. A igreja é de Deus. A igreja somos nós. Pertence a Deus. Diz assim, ó. Ver-se por aí muitos que agem demonstrando esquecimento ou ignorância, desde fato solene, agindo como se a igreja existisse em função dos interesses do seu ministério. Entretanto, Paulo, doutrinando acerca deste assunto, em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, deixa claro que os ministros foram designados por Deus, dons para a sua igreja, e nunca a igreja como um dom de Deus aos ministros. Então, quer dizer que Deus deu o dom para os ministros.
para cuidar da igreja, para usar os seus dons sobrenaturais, dom de cura divina e tantos outros dons, para abençoar a igreja. Querido e amado irmão, a igreja, o dono, ainda continua sendo Jesus Cristo. A igreja, eu tenho plena certeza que é de Deus. Agora, ele escolhe homens para cuidar, para ensinar, para falar da vigilância. Porque se nós abrirmos mão, irmão, a ovelha, ela pode desviar, porque muitas vezes, por falta de conhecimento de alguns, pode ir por qualquer vento de doutrina. Mas o que Deus quer é que nós comece a conhecer o que é certo e o que é errado. Aonde podemos colocar os pés e aonde não podemos. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Aí diz mais aqui, ó. A Bíblia fala aqui. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sordidas ganância, mas de boa vontade, nem como dominador dos que vós foram. Presta atenção. Irmãos, então tem que ser por amor, voluntariamente, nós temos que cuidar do rebanho. Diz mais aqui, ó. Confiando antes, tornando vós modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebeis a imarcessíveis coroa da glória. Primeira epístola do apóstolo Pedro, 5, 2 ao 4. Eu quero falar para a igreja nessa tarde. Você que pensa que a igreja é sua, você é dono do rebanho, ora para Deus, peça. Porque o dono da igreja chama-se Jesus Cristo. Nós, simplesmente, dentro dos preceitos de Deus, dentro da palavra, nós pastoreamos, ensinamos, educamos, falamos aquilo que Deus tem falado, mas o dono da igreja é Jesus, é Deus. É Ele que manda, Ele que determina. Agora, a ordem humana, a doutrina, o estatuto interno da igreja tem que ser obedecido, tem que obedecer a ordem do seu pastor, do presbítero. Geralmente é o pastor responsável pela igreja e os demais estão ao lado do pastor na mesma concordância, porque não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Preste bem atenção agora que eu quero falar para você. Figura da igreja no Velho Testamento. Eva, por exemplo, significava vida. Rebeca significa corda com laço. Ruth significa vistosa amiga. Raquel significa ovelha. Abiga significa pai do júbilo. Asenate significa que pertence à deusa. Abisaque, sunamita, repouso, a origem. Sunem, está lá em 1 Reis 1,14. 7, número da perfeição, Cristo, no meio das 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 1,3, que dizia, o que vês, escrevo um livro, e enviai-os às 7 igrejas que estão na Ásia. Apocalipse 1,11. E verei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Apocalipse 1,12. E no meio dos 12 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse 13. Missão da igreja, você vai ver daqui a pouquinho. Canal
resgatando vidas. Missão da igreja. O que é missão da igreja? O que cabe à igreja? O que precisa a igreja obter? Porque cada um de nós temos uma missão. Missão principal da igreja: pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma das missões, porque tem várias missões. Pregar o evangelho a toda criatura. Está lá Mateus 16:15. De igual modo, ensinar. Pregar, ensinar, instruir. Mateus 28:19. A igreja tem, pois, a grande responsabilidade de pregar, citar, ler o pecado, a palavra de Deus. Mas também ensinar as escrituras, porque a maioria lê. Tem pessoas que só lê, não medita. Ler é uma coisa e meditar na palavra de Deus é outra coisa. Primeiro, nós temos que orar. Eu ensino ao meu rebanho, primeiro ora, jejuma. Antes de ler a Bíblia, ora para Deus, fala: Deus, eu quero ler a Bíblia agora, eu vou ler daqui a pouco, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, entendimento, para me ter discernimento da Bíblia, para me poder explanar, entender e guardar. Peça primeiro a Deus. A Bíblia fala: quem quiser sabedoria, peça a Deus, vem do alto, vem do céu, vem do Senhor. Então, a missão da igreja é essa, como está em Mateus 16:15, Marcos 16:15, Mateus 28:19, adiante, e diz mais aqui: olha, ensinar as escrituras, porque a maioria lê, ouve e não entende, como ocorreu ao eunuco, na rainha de Gandesse, ainda dos etíopes, a qual regressava de Jerusalém, onde havia ido adorar o Senhor. Atos 8, 27, 28. Aqui fala: como ingressar na igreja. É muito fácil como ingressar na igreja. Mediante o Novo Testamento, João 3:5, no momento que a criatura se torna nova criatura, está lá em Tiago também, uma referência muito grande, Tiago 1:18, Efésios 2:10 e tantas outras referências. O Espírito Santo, através do novo nascimento, une ou emerge o crente no corpo de Cristo. Sua igreja, cujo futuro é a felicidade eterna no céu com Jesus Cristo. Ser crente, ser cristão é muito bom. Diz que a fé, diz na Bíblia, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Além da nossa fé, temos que ter obra. Ambas as duas andam junto. A igreja tem que ter fé, além da fé tem que estar aí evangelizando, pregando, ensinando, fazendo a obra de Deus, para que as duas juntas sejam mais fortalecidas. E diz mais aqui ainda: olha, quem é crente é feliz. Por minutos de agonia que ele passe, mas daqui a pouco, por muito que seja a tristeza profunda, em poucos minutos o Espírito Santo nos ajuda a sair da situação difícil e você passa a ser feliz. Não é fácil, mas não é impossível. Tudo é possível ao que crê. Diz mais aqui: a igreja no sentido. Vamos ver o que significa. Primeiro, igreja visível e também local. Invisível e universal. Tem as referências dentro do capítulos e versículos. Pois eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra, Cristo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, já disse, não prevalecerão contra a igreja na face da terra. A igreja também é vista como rebanho, corpo de Cristo, templo, castiçal, casa de Deus, família de Deus. É vista assim também. A igreja como a unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Você pode meditar, que isso é muito importante.
1 Coríntios 12, 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particulares, 1 Coríntios 12, 27. A ciência divide o homem em cabeça, tronco e membro, para fins de estudo. A Bíblia Sagrada apresenta-o sob 3 aspectos, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23. O corpo é a consciência física constituída do pó da terra. Gênesis 2, 7. A alma é a consciência própria e eternidade espiritual. Gênesis 2, 7. O espírito é a consciência divina, o princípio do homem racional. 1 Coríntios 15, 45. Espírito vivente. Atributos da alma: entendimento, emoção e sensibilidade. Atributo do espírito: razão, vontade e consciência. Para concluir, eu quero deixar mais alguma coisa para que você possa guardar e meditar. A igreja como corpo de Cristo. Aí nós vamos concluir. Outro dia nós vamos para a igreja e suas ordenanças. Existe no corpo humano órgãos interno e externo, como também na igreja. Exemplo, o coração é o órgão que efetua o maior trabalho no corpo humano, movimentando o sangue através dos vasos para levá-lo a todo o corpo. Mas existem outros com funções específicas, como braços, mão, dedo, apenas pés, etc. Externos, visíveis. Estes representam a igreja visível, enquanto os internos, coração, pulmão, fígado, intestino, rins, etc., representam a igreja invisível. Porém, todos são importantes. Você, como membro do corpo de Cristo, que trabalha, está fazendo. Que trabalho está fazendo? Você, nós, como membro do corpo de Cristo, que trabalho? O que você está fazendo? Está fazendo missão, está evangelizando. O que você está fazendo para Deus? O que neste momento, o que você tem feito nesses últimos anos como cristão? O que você está fazendo? E que membro você representa? Que membro você representa? Que membro você faz parte? O que você está fazendo? Você faz parte da igreja visível ou invisível? É membro interno ou externo? Ou está inserido tanto em uma como na outra, visível e invisível? Medite nessas palavras. Saibamos nós que a igreja somos eu e você. Na próxima oportunidade, nós vamos dar sequência a esse estudo, a esse trabalho, a igreja e suas ordenanças. É muito importante, irmão. É muito importante sabermos o que é a igreja. Ainda tem pessoas ligadas em placa de igreja, em nomenclatura de igreja. Saia dessa. Eu não estou mandando você sair da igreja. Entenda bem. A igreja somos nós. Eu digo assim, não fique ligado pensando que é a placa que salva. Quem salva é Cristo Jesus. Quem salva é Jesus. Deus já enviou Jesus para salvar toda a nação. Ele veio não para condenar o mundo, mas sim para salvar tudo aquilo quanto estava perdido. Jesus realmente veio para fazer. Você, como igreja, o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Ontem teve algum jovem ministrando a palavra na nossa igreja. Um é da Assembleia de Deus, Ministério Bagnara, pastor Josué, e o outro jovem de uma outra igreja também. Eles, além de cultuar a Deus, de buscar a Deus, eles também fazem um trabalho voluntário, distribuindo alimentação aos moradores de rua, que a proporção de moradores de rua e de outras pessoas aumentaram muito no nosso país. A situação está difícil. Eles fazem evangelismo, campanha nos lares, pregam a palavra nas praças. Algo eles estão fazendo da parte de Deus como igreja
para a salvação de alma, que é o ide de Jesus. Ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Ide ensinar e fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com esse pouco ensinamento, o pouco que eu pude esclarecer para você, através do meu canal. Que Deus te abençoe. Pastor Paulo com você em nome de Jesus para todo o Brasil. Que Deus te guarde, guarde a igreja. Não foque somente a nomenclatura. Respeite o seu ministério. Temos que respeitar todos os ministérios. Eu não tenho nada contra ministério algum, porque Deus me deu o meu ministério, escrito assim eu vi, e me deu a chave na mão, Igreja Pentecostal Jesus Cristo Redentor. Ministério Maior Resgatando Vidas de Missão. Somos responsáveis por ela, pastor Paulo Senhor, minha esposa Terezinha. Não sou contra o ministério de ninguém, mas eu estou falando. Fique ligado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Nós somos a igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E nós temos que estar aí ligado. Eu amo todos os ministérios, só que placa não salva. A minha não salva, as demais não salvará e não salvarão. Quem salva é Cristo e a igreja somos eu e você. Vamos dar as mãos, vamos se unir. A Bíblia fala tão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Não tem igreja melhor do que a outra, viu? Bom é Cristo Jesus. É o Espírito Santo, é Deus. Esses aí são bons. Cura, liberta, salva, perdoa pecado, abençoa, abre porta e dá vida com abundância. E, além do mais, ele nos escolheu para morar no céu. E essa igreja somos nós. Meu muito obrigado, meu carinho, que Deus te abençoe. Nosso telespectador para o mundo inteiro, através do meu canal Resgatando Vidas. O nosso telefone para você se sentir no coração de entrar no meu WhatsApp é 011 984 978605. Pastor Paulo, pastor presidente da Igreja Pentecostal Jesus Cristo Redentor. Que Deus abençoe, meu muito obrigado, meu carinho. E pense bem o que é igreja, a doutrina da igreja, o que fala Deus conosco. Meu muito obrigado, meu carinho. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.